Bom, boa noite a todos. Boa noite àqueles que vão entrar daqui a pouco, aqueles que vão assistir no dia seguinte, que com certeza muitos assistirão. Que sejam todos bem-vindos em mais uma live do GAEB. Hoje estamos aqui de novo com a nossa convidada Cristina Salgado. A Cristina, boa noite, Cristina. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, obrigada. A Cristina é do GRESG, que quer dizer Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, que fica na freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então, conforme de praxe, vamos fazer a lição inicial extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 33, erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isto, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então, uma lição bastante significativa, né? Onde Emmanuel nos diz que não basta só palavras, as palavras têm que ser acompanhadas de atitudes, né? Belíssima lição. Então vamos fazer agora a nossa prece de abertura. Senhor Jesus,
Mais uma noite de quinta-feira, aqui estamos, utilizando essa maravilha da tecnologia, Senhor, usada com bons propósitos, para de forma bastante humilde e bastante singela propagar os vossos ensinamentos, Senhor, o vosso evangelho, através da doutrina espírita, Senhor, a qual nos veiculamos na presente encarnação. Que o Senhor possa inspirar a nossa irmã Cristina na noite de hoje, para que ela possa transmitir luzes e conhecimentos em formas de palavras, e que as palavras possam conter magnetismo, Senhor, para ajudarem não só irmãos encarnados, mas também os desencarnados que dela se aproveitarem, Senhor. Pedimos que abençoe os nossos propósitos e que as nossas palavras ditas aqui nessa noite, como foi dita na lição, possam ser precedidas, possam ser acompanhadas, melhor dizendo, de ações, Senhor. Porque vimos na lição que não bastam só palavras, temos que realmente mostrar em atitudes que aprendemos as vossas lições. Há tantas lágrimas a enxugar, Senhor. Há tantas pessoas esperando um simples sorriso, um gesto fraterno e carinhoso, uma simples palavra de bom dia. Há tantas pessoas esperando uma pequena ajuda nossa para poderem comprar um alimento para seus filhos, para os seus lares. Neste mundo de provas e expiações, há tanta coisa a ser feita, Senhor. Então, nos ajude e dê força a nós espíritas para que possamos ser espíritas de ações e não somente de palavras. Agradecemos então mais uma vez a oportunidade, pedimos a Ti, Senhor, e a Eurípides Bassanufo a permissão para iniciarmos a live de hoje com a nossa irmã Cristina, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Tá contigo então, tá? No final eu estou de volta. Tá bom. Até daqui a pouco. Até. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Deixa eu afastar um pouquinho aqui o computador, porque a minha câmera não ajuda muito. Inicialmente, desejando um feliz 2025 para todos nós, né? É a primeira participação nossa nesse ano, né, no GAEB, através desse convite tão maravilhoso que vocês sempre fazem para mim, e eu fico muito feliz de poder estar com vocês, né, ainda que não sempre, mas pelo menos em algumas oportunidades do ano, para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, a nossa proposta hoje é falar sobre a escolha das provas. Nossa, é um assunto que a gente vinha assim, refletindo, né, durante algum tempo, porque quem de nós nunca passou por uma situação ou por um conjunto de situações, né, em que a gente não se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Ou ainda, não se falou, eu não mereço isso. São algumas situações que são, assim, apresentadas na nossa vida que nós não conseguimos entender muitas vezes o fundamento disso. Então, vamos colocar algumas situações distintas. Vamos considerar que a gente esteja sendo uma pessoa não tão boa,
né? Que a gente tenha algumas atitudes, que a gente tenha alguns posicionamentos, algumas escolhas equivocadas que a gente faz na vida e que depois disso são apresentadas as consequências. Quando a gente tem essa noção dentro do programa, né, assim, atual da nossa vida, ou seja, dentro da reencarnação que a gente está vivendo, né, a gente sabe que em algum momento a gente fez algo e hoje a gente está colhendo isso. A gente pode até não aceitar muito o resultado, mas a gente tem uma determinada consciência de que isso acontece. Mas e quando a gente não fez absolutamente nada para que essas consequências aconteçam? Então, nós temos algumas situações que a gente precisa pensar. Bom, primeiro vamos voltar um pouquinho lá para nosso lar, né? Que tem capítulos muito interessantes a respeito do assunto. Quem não leu o livro, eu sugiro a leitura, porque o filme ele traz muita coisa do livro, mas em ordem cronológica um pouco diferente. E a gente precisa também ter em mente que o filme ele tem sempre o apelo da dramaticidade, né? O apelo realmente cinematográfico, que fere um pouco da história e dos acontecimentos cronológicos dos capítulos que são apresentados no livro. Então, quem não leu, eu sugiro a leitura para que possa entender o que a gente vai conversar hoje. Em um determinado momento, né, numa colônia espiritual que a gente esteja, a gente se associa, né, mais a nosso lar por ser a nossa colônia mais próxima, mas que a gente está lá naquela colônia, né, passando o nosso tempo na erraticidade, e chega o momento em que a gente precisa reencarnar. Então, junto dos nossos mentores, né, nós vamos participar de algumas reuniões, né, fazendo a associação direta com o nosso lar no Ministério da Reencarnação, onde nós vamos combinar algumas questões que nós vamos tratar na nossa reencarnação, que podem ser provas, que podem ser expiações, que podem ser missões, as mais diversas. Porque todo mundo tem uma cota de prova, todo mundo tem uma cota de expiação e todo mundo tem uma cota de missão. Porque a gente assim associa a missão àquelas coisas assim muito grandiosas, cheias de publicidade, mas e todos os heróis anônimos que a gente tem por aí e que, sabe, fazem as suas missões, colaboram com a sociedade de uma forma anônima e eles serão desprezados? Não, eles têm as missões deles, mas essas missões não precisam se tornar públicas, não precisam se tornar conhecidas, mas nem por isso deixam de ser missões. E todos nós temos uma participação na escolha das missões também. Mas como hoje a gente está falando assim, especificamente de prova, e prova é uma coisa difícil para a gente, porque prova significa que a gente precisa ter média para passar. A gente precisa ultrapassar aquele limite, a gente precisa ultrapassar aquela etapa, e a prova ela vem para isso. A expiação é uma prova mais complexa, né, que vem também para que a gente atravesse, né, mas a expiação ela vem com assim, carregada de mais lágrimas, né? de mais dores, de mais situações mais complexas, mais difíceis de serem trabalhadas. São desafios muito mais assim, expressivos do que as provas, propriamente dito. Não significa dizer que as provas serão suaves, porque se assim fosse, nós não estaríamos conversando sobre isso. Cada um de nós conhece o peso da prova que tem que passar na vida, né? Eu já passei por muitas e eu acho que ainda terei que passar por outras, e assim como eu, todos os que nos assistem nesse momento precisam ter essa consciência. Mas por que isso é necessário? Bom, nós conhecemos, né,
a história, e vamos voltar daqui a pouco lá para o Ministério da Reencarnação, tá? Não esqueci, não. Mas, assim, nós conhecemos, né, a questão da reencarnação, que trata exatamente daquilo que a gente precisa consertar no nosso espírito, né? A nossa alma, ela reencarna num corpo de carne, para que ela possa ter novas experiências no campo da matéria. Essas experiências, elas sempre vão enriquecer o nosso espírito de conhecimento, de bagagem, sejam elas experiências mais suaves, sejam elas experiências mais complexas. Então, isso significa dizer que quando a gente volta lá, né, voltando lá para o Ministério da Reencarnação, que a gente se reúne com os nossos mentores, com os guias que serão, né, os espíritos que serão diretamente responsáveis pelo nosso processo de reencarnação, que estarão mais associados a nós durante o tempo da nossa estadia por aqui. Então, nós vamos combinar um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que são necessárias para que a gente venha para uma nova etapa aqui no planeta. Então, o que acontece? Né? Inicialmente, a gente vai combinar o que a gente precisa fazer. Né? O que eu preciso consertar nessa vida? Quais foram as coisas que eu dei causa de dor e sofrimento e tristeza para outras pessoas em outros momentos que eu preciso acertar agora? E a gente precisa desmistificar uma determinada questão. Não somente com esses espíritos a quem nós demos causa de alguma tristeza, alguma dor numa reencarnação anterior, serão com eles que nós teremos que vir para acertar as nossas arestas. Porque muitas vezes esses espíritos já nos perdoaram. Eles já se libertaram desse fardo de ter que reencarnar junto conosco para dar conta de determinadas questões. Então, nós sabemos que o perdão ele é libertador. Ele liberta quem perdoa e ele liberta aquele que é perdoado. Mas aquele que é perdoado, se ele precisou receber perdão, é porque ele deu causa a alguma dor para aquele que o perdoou. E sobre isso, né, para que haja um equilíbrio nessa contabilidade espiritual, só o perdão não é suficiente para que esse espírito ele realmente ele tenha a remissão daquela conta. Então, o que acontece? Olha, vamos combinar assim, nesse momento, né, estamos lá no Ministério da Reencarnação, sentados, falando assim, olha, nesse momento, você tem condição de resolver essa questão. Essa questão, realmente você precisa vir com aquele espírito, porque foi algo muito grave, que envolveu raiva, que envolveu ódio, que envolveu traição, que envolveu algumas coisas que precisam ser resolvidas pelo amor, e aí vocês precisam estar dentro do mesmo núcleo. Às vezes dentro do mesmo núcleo familiar, às vezes dentro do mesmo núcleo de convívio. Dentro do mesmo núcleo familiar, os espíritos entendem que pode se tornar mais fácil ou menos difícil alguns acertos de arestas, porque envolve o amor da família, né? O amor de mãe, o amor de filho, o amor de irmão, o amor de primo, de tio, de avô, de avó, enfim, desse grupo mais coeso, né? O companheiro, a companheira. Então, existe, né, um planejamento emocional associado a esse núcleo familiar. Isso tende a dar certo, mas também pode não dar. Isso vai depender lá no final daquela condição que Deus dá a todos nós, que chama-se livre-arbítrio. Mas, num primeiro momento, nós fazemos essa combinação. Então, se nós fazemos essa combinação, em tese, nós estamos preparados para reparar determinadas questões com determinados espíritos em específico. Em outros casos, a gente volta para a questão do perdão. Né? Então, eu dei causa a uma tristeza para uma pessoa numa reencarnação passada e essa pessoa resolveu me perdoar, resolveu me libertar disso e se libertar também. Ela segue o caminho dela, livre,
para viver as suas questões, para viver as suas experiências, e eu vou seguir para o outro lado. Mas tem uma divergência nessa contabilidade. Porque aquele que sofre o dano, ele automaticamente ele já tem assim uma cota paga pela dor que ele sofreu. Então, se ele não revidou isso, se ele não agiu com o sentido da vingança, certamente ele não terá, com esse espírito que deu causa à sua dor, um problema para ele acertar no final. Ele simplesmente resolveu perdoar a ofensa. Né? Ele perdoou a ofensa, ele realmente agiu na proposta de Jesus. Ele perdoou a ofensa e seguiu seu caminho. Então, nesse caso, cabe àquele que deu causa à dor pagar o seu quinhão. E como é que a gente paga esse quinhão? A gente escolhe uma prova. Essa prova ela será necessária para que a gente tenha, se a gente não passar pela mesma situação, ou seja, uma situação muito similar, porque aí a gente tem que considerar que nós estaremos reencarnando numa outra época, numa outra realidade, talvez numa outra cidade, talvez num outro país, e isso tudo vai ser um conjunto de condicionantes necessários para que essa prova ela aconteça para a gente de uma forma que, quando a gente estiver vivendo aquilo, a gente vai ter condição de pagar ou não. E mais um pouquinho à frente, vamos falar sobre isso. Então, nesse momento, eu tenho condição de pagar esse quinhão, eu tenho condição de pagar essa conta. Então, reunido no Ministério da Reencarnação, vai ser definido o tempo de vida que eu vou ter aqui no planeta, né, reencarnada, a minha condição corporal, a minha condição emocional, isso tudo vai ser tratado de uma forma que me dê condição de eu superar as minhas questões, de eu poder realmente acertar as minhas contas. Então, baseado nisso, né, a gente vai fazer essa escolha. E aí a gente escolhe a natureza das nossas provas. Então, engana-se muito quem pensa assim, olha, então, se eu matei uma pessoa usando uma arma de fogo, eu também vou morrer da mesma forma. Não necessariamente. Mas eu posso sofrer alguma coisa, algum tipo de dor, algum tipo de doença que atinja aquele órgão no momento em que eu reencarnar. Eu vou ter alguma questão que envolva realmente aquele tipo de situação, mas que me provoque aquela dor. Então, não necessariamente eu venho para morrer do mesmo jeito. Porque se assim fosse, vamos raciocinar. Hoje, nós não temos mais o duelo, né, de espadas. Ou aquele da arma, que cada um conta até 3, vira e pá, dá um tiro um no outro. A gente não tem mais isso desse jeito. Então, se eu dei causa ao duelo e eu dei causa à morte do meu oponente, e isso foi injusto, isso não foi proporcional, eu tenho que pagar por isso de alguma maneira. Se eu tivesse que desencarnar da mesma forma, ou seja, que eu fosse atacada por uma espada, provavelmente eu não conseguiria pagar essa conta nunca. Porque hoje nós não temos mais esse tipo de realidade. Então, é preciso que a gente tenha esse esclarecimento, porque se eu pensar que vai ser do mesmo jeito, da mesma forma, igualzinho, a gente não consegue evoluir nunca. E sem contar que ainda tem mais um detalhe. Esse é o momento da prova que a gente escolhe. Né? Então, a gente sentou lá, se reuniu, escolheu o corpo, escolheu várias questões associadas à vida que a gente precisa viver
né? E aí são as questões sociais, também as questões econômicas, o local que a gente mora, a maneira, sabe, se a gente vai estudar, se a gente vai progredir culturalmente, de forma que a gente consiga, de fato, né, atingir esse propósito, porque tudo isso faz parte da necessidade do espírito naquela encarnação. Então, isso é uma escolha, isso é um produto de escolha. Né? Lá na erraticidade, lá no Ministério da Reencarnação, da colônia na onde eu estou, que pode ser nosso lar, mas pode ser uma outra colônia qualquer que a gente não conheça. Mas em algum momento nós vamos sentar juntos e vamos tratar desse assunto. Então, eu escolhi a minha prova. Tudo bem. Mas e se a minha reencarnação foi compulsória? Se não fui eu que escolhi, ainda tratando de nosso lar, vamos lembrar da mãe do André Luiz? A mãe do André Luiz, ela combinou, né? Ela já tinha um perfil espiritual que dava a ela essas condições de escolher algumas coisas relativas à situação espiritual do marido dela. Então, ela pede à espiritualidade, ela pede aos mentores que permita que ele reencarne. Ela vai reencarnar para ser esposa dele outra vez e vai receber o espírito das duas moças que, naquele momento, eram perseguidoras dele no umbral. Nenhum dos três estavam em condições de escolher absolutamente nada. Isso foi escolhido para eles, que eles iriam reencarnar e eles iriam montar um novo grupo familiar, numa nova reencarnação, e ela seria a mãe das meninas. E por quê? Porque o planejamento é que, pelo amor no núcleo familiar, todas aquelas questões que envolviam esses três espíritos ficaria resolvido. E aí, como é que fica essa situação? Porque o pai do André Luiz não escolheu a reencarnação. As moças também não escolheram vir como filhas dele. E essa situação, como é que fica? Como é que a gente vai botar na conta dessa contabilidade do que precisa ser acertado, do que precisa ser resolvido, se a gente só tem um espírito que sabe o que está acontecendo ali? Os outros espíritos estão alheios a tudo, eles simplesmente irão reencarnar. Né? E aí um outro grupo de coisas acontece para que isso, né, dê causa. É escolhida a família, né, que vai receber o pai do André Luiz, depois escolhida a família que vai receber a mãe do André Luiz, para que depois eles possam se reencontrar. Tem todo um contexto enorme que envolve essa escolha. Mas esses espíritos, esses três espíritos, o pai do André Luiz e as duas moças, eles não chegaram lá e falaram assim, não, eu concordo, eu discordo. Eles não estavam em condição de escolher. E foi escolhido para eles. Então, isso faz parte da reencarnação compulsória. Uma coisa, eu escolher. Outra coisa, alguém escolher por mim. E aí vem o pulo do gato. A gente reencarna e esquece tudo. Qual é a diferença? Qual é a grande diferença que acontece? Quando a gente chegou aqui, que a gente reencarnou, que começa um novo ciclo, né? Desde bebezinho, com os nossos pais, a nossa sociedade, a nossa cultura, a influência que toda a nossa família e a sociedade que nos envolve faz, né? Atua sobre nós. Como é que a gente faz depois para lembrar disso tudo? Se a minha reencarnação foi compulsória ou foi escolha minha, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou saber? Se o benefício, um dos benefícios da reencarnação é exatamente o esquecimento. Então, nós temos algumas questões associadas a isso que certamente povoam as nossas reflexões, especialmente nos momentos em que nós estamos atravessando os nossos desertos. Porque, às vezes,
tem muita coisa no deserto de uma vez só. Né? Recentemente, eu pessoalmente, eu atravessei várias questões de uma vez só. E foi muito complicado. Então, eu também me fiz essa pergunta. Eu falei, será possível que eu escolhi isso tudo no mesmo momento? Porque a gente tem uma prova difícil num dia, a outra prova no outro. É mais light, mas quando a gente tem prova de matemática, física e biologia no mesmo dia, é complicado, não é? Mas isso não acontece na vida da gente com frequência? Acontece. Faz parte do nosso pacote. E qual é a grande questão que a gente precisa entender? A gente precisa entender que não é necessariamente a prova que nos alcança que é a grande diferença, mas a maneira como a gente lida com ela. E isso não significa que a gente não vai se aborrecer, que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai chorar, que a gente não vai se desesperar, porque a gente vai ter um momento de fraqueza sim, porque, afinal de contas, nós estamos aqui também para lidar com as nossas emoções, com as nossas fragilidades em relação aos reveses que nos acontecem. A espiritualidade sabe, ela entende que nós estamos aqui no nosso momento de aprendizado, e é aquele momento de aprendizado no modo hard, no modo mais difícil. Eles sabem que o que a gente está atravessando ali naquele momento é tudo que a gente consegue, e às vezes, ainda assim, a gente fraqueja. Então, existe sim essa questão. A gente vai esquecer o que a gente escolheu, a gente não vai ter noção se a gente escolheu reencarnar ou se alguém escolheu para a gente que o momento era aquele. Mas a maneira como a gente vai lidar com as nossas questões é o que vai fazer a gente chegar no final dessa jornada com 10 ou com uma nota mais baixa. A única questão que a gente precisa ter em mente é que talvez a gente não consiga aprovação com 10, mas eles também não estão esperando só que a gente tire 10. Eles estão esperando que a gente seja aprovado. Que a gente consiga passar pelas situações de uma forma que a gente consiga alcançar esse aprendizado. Então, eu posso não ter passado com média 10, mas eu passei com uma média 5, mas eu consegui superar a minha dificuldade. Eu consegui superar o meu sentimento antagônico por uma determinada pessoa. E, às vezes, o meu problema não é com aquele espírito, mas o problema é o que eu preciso trabalhar em relação a mim quando eu olho para a pessoa e sinto coisas que eu não devia sentir. Às vezes, a gente vive uma vida inteira ao lado de uma pessoa e é infeliz com ela. Mas ao invés da gente buscar o perdão, e aí não é o perdão da pessoa, mas a gente se perdoar em relação às coisas que a gente sente, porque muitas vezes isso está mais em nós do que no outro. Então, como eu vou lidar com essas questões é a grande importância para que eu possa fazer a modificação, porque eu estou me modificando, porque nós não viemos aqui para modificar ninguém. A gente veio aqui para se modificar. A gente veio aqui para se melhorar. E quando a gente consegue se melhorar, a gente alcança o outro também. Porque estimulado pela nossa própria experiência, ele pode simplesmente também buscar a sua modificação. Talvez ele não vá fazer as escolhas que a gente está fazendo, mas ele vai fazer boas escolhas para que ele também possa superar as dificuldades dele. Então, essa é a grande questão da escolha das provas. Mas isso está só no nosso lar? Não, isso não está só no nosso lar. Esse tema está no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 6, que trata da vida espírita,
E são, assim, é um subtítulo, né, desse capítulo, que está nas perguntas 258 a 273. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade, que é a 258, ele pergunta assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí, o espírito comunicante responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele escolhe o tipo da prova. Ele não vai escolher assim, não, olha, se eu matei o fulano com uma faca, com uma espadada num duelo, eu vou ter que morrer do mesmo jeito. Não. O tipo da prova, o gênero da prova, ele vai escolher. E aquele resultado vai trazer para ele o aprendizado que ele precisa para ele superar essa dificuldade. E dependendo da natureza dessa escolha, talvez ele não consiga resolver isso numa única encarnação. Que muitas vezes, né, nós conhecemos histórias de espíritos que vêm reencarnando sucessivamente em várias etapas, em várias oportunidades, porque não conseguiram ainda resolver uma questão de encarnação muito passada, mas muito antiga mesmo. Porque toda essa transformação, ela depende da nossa vontade. Ela depende de como a gente vai lidar com a situação. E voltamos a dizer, nós estamos aqui na condição de espíritos reencarnados e temos todas as nossas fragilidades. Em algum momento, a gente vai sentir de uma forma muito expressiva o peso das dores que nós estamos sentindo. As nossas dificuldades, elas vão surgir e muitas vezes elas vão ser assim impiedosas conosco. Mas a maneira de eu lidar com isso é o que vai realmente me transformar como espírito. É o que vai trazer para mim a condição de eu, de fato, me modificar. Modificar a maneira como eu vejo a situação comigo e modificar muitas vezes o meu olhar em relação ao outro. Muitas vezes, né, nós ainda vemos, né, algumas relações em que fica muito claro que o que uniu aquelas pessoas não foi um amor genuíno. Foi, de fato, uma condição de reparação muito necessária para esses espíritos. E, às vezes, a gente vê também que não existe um amor entre essas pessoas. Mas se a gente não conseguir amar essas pessoas, que a gente possa não sentir ódio delas, que a gente consiga olhar para essas pessoas como a gente gostaria de ser olhado. É muito importante quando a gente faz essa reflexão e se coloca assim no lugar de Jesus, sabe? Quando a gente olha para aquela pessoa que causa para a gente tanta dor, tanto desconforto, sabe? Tanta vontade de mandar essa pessoa para longe, ou da gente se afastar da pessoa para nunca mais ver, mas a gente olhar para essa pessoa e falar assim, poxa, como Jesus olharia essa pessoa? Essa pessoa com quem eu não consigo lidar mais. Essa pessoa com quem eu não consigo mais ter tolerância. Nem vou colocar amor na situação. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é somente aprender a respeitar a pessoa. O respeito é uma manifestação maravilhosa do amor. E se a gente ainda não consegue amar incondicionalmente, que a gente, pelo menos, consiga disciplinar o nosso sentimento para que a gente possa respeitar essa pessoa.
Porque quando eu começar a mudar a minha visão em relação às pessoas que eu não gosto, eu começo a minha transformação interna. E quando eu começo a minha transformação interna, eu entro no viés da reparação de alguma coisa que eu preciso consertar na minha personalidade, e a minha personalidade é a minha alma, é o meu espírito que veio para cá para o aprendizado, que precisa ser lapidado e precisa ser transformado. Então, o gênero da prova é o que eu vou escolher. As coisas elas vão acontecer e vão considerar o tempo que a gente está aqui na Terra, o momento da evolução do planeta, o momento da evolução da sociedade, em que sociedade eu estou inserida, como é que eu me comporto diante dessa sociedade. São várias questões que envolvem a prova que a gente precisa passar. Hoje, nesse momento, nós estamos conversando. Eu estou no Rio de Janeiro, né? E muitos de vocês estão em Volta Redonda e muitas outras pessoas vão nos assistir pela internet, pelo YouTube. Isso é o quê? Isso é a tecnologia, isso é a evolução que nós chegamos hoje. Imagina se a minha prova tivesse que ficar presa a uma situação que era muito comum e tradicional no século XVII ou no século XVIII. Então, desde o momento em que essa pergunta ela é formulada à espiritualidade, que a espiritualidade já traz para a gente uma informação que é atemporal. Nós nunca vamos ficar presos a determinadas situações em si, mas e sim ao fato do que aquela situação ela causou, o que ela proporcionou, em termos de dor, em termos de sofrimento, em termos da reparação que a gente precisa. E aí tem uma subpergunta aqui, né, que eu não vou ler a resposta toda, porque ela é grande. Então, nessa primeira subpergunta, Kardec coloca assim: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí o espírito comunicante diz: nada ocorre sem a permissão de Deus. Isso é um fato. Deus não quer que nenhum de nós tenhamos algo que nós não tenhamos condição de efetivamente cumprir. Não adianta eu entrar na concessionária para comprar um carro de muito valor se eu só tenho um pouquinho de dinheiro. Eu não vou conseguir pagar por aquele carro. E não é só comprar o carro e tirar da concessionária, é manter aquele carro, para que eu não incorra em problema, em outros tipos de problema lá na frente. Então, não é somente pagar a conta, mas é nunca mais fazer outra dívida. Essa é a grande questão. E aqui ele prossegue: dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. É o nosso livre-arbítrio. Nós vamos sempre escolher como nós vamos lidar com os reveses da nossa vida. Assim como a gente vai escolher como a gente vai lidar com as situações que nos são agradáveis. Porque tudo é bênção, meus irmãos. As lições também são bênçãos. Porque é através das lições que nós aprendemos. É porque a gente só acha que bênção é só aquele momento bom, que a gente está tomando água de coco na praia. E isso não é uma verdade. O que a gente aprende com as nossas questões das nossas vidas são, de fato, as bênçãos que nós viemos receber. São as ações libertadoras da nossa alma. E isso Deus nos concede através do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, nós combinamos algumas coisas que precisamos, de fato, resolver naquela encarnação. Né? Eu costumo dizer que faz parte do pacote da nossa memória RAM. Né? Igual o computador, o computador tem a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM, eu acho que é aquela que não mexe de jeito nenhum. Né? Você pode formatar a máquina 50 milhões de vezes, mas aquelas informações elas estão fixas lá.
Então, tem situações na nossa vida que elas vão voltar com outra roupagem, com outros personagens, com outras cores, mas você percebe que você já viveu aquilo de alguma maneira. E se você está vivendo aquilo de novo, é porque você pagou pelo carro, mas não conseguiu manter o carro. Então, você pagou, mas ainda não alcançou aquilo que você realmente precisava. E aí, ele continua. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhes acham, assim, o caminho do bem como do mal. Então, quando eu estou numa situação de que a minha reencarnação foi compulsória, ou seja, eu não escolhi nada. Não fui eu que escolhi. Mas alguém escolheu por mim. Mas eu tenho a condição de escolher. Se eu quero o caminho da direita, se eu quero o caminho da esquerda, se eu vou escolher o bem ou se eu vou escolher o mal. Sou eu que vou fazer a escolha. Independente do fato de a minha reencarnação ser uma reencarnação combinada por mim ou combinada por alguém. O meu livre-arbítrio é meu. É somente meu. E ninguém vai poder interferir nisso. Quantas vezes, né? Às vezes a gente está assim, numa sucessão de atitudes equivocadas e a gente sente que o nosso mentor ele se afasta, o nosso anjo da guia ele se afasta, mas para ele poder, ele fica de longe só observando até que ele chega num momento em que ele consegue nos ajudar a voltar para o caminho do meio. Quando ele vê, quando ele percebe que nada vai impedir que a gente tome uma decisão equivocada, ele respeita a nossa decisão. Mas por que também que acontece isso? Porque lá na frente, né, nós vamos ter outra oportunidade. Quando eu digo lá na frente, eu não estou falando de outra encarnação, não, gente. A gente precisa também ter um foco de resolver as nossas questões no presente, com o presente. Porque, independente do fato de nós estarmos reparando as dívidas que nós contraímos em 1752, nós precisamos ter consciência que nós estamos vivendo em 2025. Então, é muito daquilo que Jesus nos propôs. Se você está indo levar a sua oferenda para o altar e no caminho você deu conta de que você tem um entreveiro com o irmão, deixa a sua oferenda aqui, vai lá, resolve a sua questão com o seu irmão enquanto você está a caminho. Então, a gente está a caminho agora. A gente está a caminho nesse momento. A gente escolheu a prova, mas a gente está trabalhando nisso hoje. Alguém escolheu a nossa encarnação por nós, mas a gente está vivendo aqui agora. Porque não vai fazer diferença se alguém escolheu por mim ou se foi eu que escolhi. A vida é minha. Eu sou o espírito que estou aqui, encarnado nesse corpinho, para poder dar conta das questões que eu preciso resolver. Então, quando isso acontece, né, é Deus respeitando. Olha, você tem o seu livre-arbítrio, você vai responder pelas consequências dos seus atos e você tem todo o direito de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. É tudo teu. Você escolhe. Depois a gente resolve o resultado. E aí ele continua. Cumpre-se e distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. E mais à frente ele coloca, né, que aí vem a pergunta 259, que coloca assim: do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, os espíritos respondem, todas não,
porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo. Lembra que nós estamos aqui para novas experiências. Então fica impossível, impraticável de já virmos de lá, né, com um caderno, né, ou com um livro, ou com um script, com tudo desenhadinho. Conforme nós vamos vivendo e vamos, né, nos aproveitando das experiências que nós temos, nós estamos escrevendo uma página nova no livro da vida. E essa página nova no livro da vida, que a gente escreve a todo instante, ela serve para nos redimir das coisas que fizemos de forma equivocada, ela serve para nos ensinar coisas novas e ela serve também para contribuir para novos débitos se nós não formos atentos. Então, independente da nossa escolha, a espiritualidade ela é muito clara aqui na pergunta 259. Olha, todas não. Né? Lembra da nossa memória RAM que eu falei, que é aquelas coisinhas que a gente tem que resolver, que não tem jeito? Ó, isso aqui não tem jeito, tá bom? Isso tem que ficar resolvido nessa encarnação. Você vai receber fluido vital para viver 80 anos. Não é possível que em 80 anos você não consiga dar conta disso. É mais ou menos assim que funciona. Só que, às vezes, a gente não dá conta porque a gente também não facilita muito, né, as questões da nossa vida. E aí entra a questão do livre-arbítrio. Às vezes, nós temos provas que são relativamente simples, mas que o nosso orgulho não permite que a gente dê conta da solução. Mas isso é uma deficiência do nosso espírito. Porque o orgulho, vaidade, amor, isso não é da carne, isso é do espírito. Desculpa. Isso é do espírito. Então, tem certas questões que nós vamos moldando, né, de acordo com a educação que damos aos nossos filhos e de acordo com a educação que recebemos dos nossos pais, né, e conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão melhorando, outras nem tanto, mas a gente vai fazendo o nosso esforço, vai colocando o nosso empenho para que a gente consiga ter sucesso. Por isso que muitas vezes a gente coloca o nosso prazer pessoal quando a gente vê que um filho alcançou um sucesso em detrimento de outras escolhas que ele podia ter feito que foram equivocadas. E a gente lamenta aquele que não tem, sabe, não fez a mesma escolha. Porque faz parte do nosso compromisso. A maternidade, a paternidade, né? A condição que a gente pode oferecer para um filho que muitas vezes a gente não oferece. A negligência que muitas vezes a gente vê acontecendo hoje em função de algumas questões de sociedade que estão impedindo as famílias de serem mais família, de estarem mais unidos, né? E por conta do excesso de tecnologia, nós estamos vendo pessoas cada vez mais solitárias, né? Crianças e jovens cada vez mais sozinhos. Mas isso é o quê? Isso é um produto das escolhas, as escolhas que são impactadas por algumas questões da sociedade. Então, eu convido a vocês, né, agora que eu estou vendo que já está quase na hora, eu convido a vocês a ler essas perguntas. Essa é a pergunta 258 a 273. Eu vou trazer mais umazinha aqui na frente, que eu vou trazer a 264, que eu acho que dá tempo, nós ainda temos 7 minutos. Então, na pergunta 264, Kardec pergunta assim, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, a espiritualidade responde. Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, eu quero resolver. Eu aprendi, eu vou pular para outro nível.
Se eu tenho outras questões mais sérias e mais graves para resolver, quando eu consigo resolver essa aqui, que é mais light, eu vou passar para a que é mais complicada. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, nós temos, né, assim, como exemplo, não é mais no nosso lar, mas nós temos a reencarnação de Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo, se não me engano, esse caso está nos Mensageiros. Nos Mensageiros ou nos Missionários, é um dos dois. Eu sempre confundo os livros, mas ou é nos Mensageiros ou nos Missionários, né, que trata da reencarnação de Sigismundo. E Sigismundo, nesse caso, ele precisava resolver dentro do núcleo familiar. E quase que aquela reencarnação não acontece, porque não dependia só da vontade do reencarnante, dependia da vontade dos espíritos que iam ser os pais dele aqui na Terra. Então, a gente tem as condições. Às vezes, a gente precisa reencarnar naquela família, daquele jeito, daquela forma, e a gente vê assim, algumas coisas completamente desestruturadas em épocas que ninguém aceitava aquele tipo de conceito familiar, mas acontece. Por quê? Porque aquele espírito que nasce naquele núcleo, ele precisa passar por aquela experiência para chegar lá na frente e ele poder, de repente, perdoar aquele pai, perdoar aquela mãe por alguma... Boa noite, Rosângela. Perdoar aquele pai, perguntar àquela mãe, perdoar, desculpa, por aquela negligência, ou por aquela falta, ou por aquele abandono. Então, tem várias situações que são colocadas dentro de um núcleo que fazem com que, de fato, a escolha da prova ela é muito importante, mas não pela prova em si, mas pela natureza dela. E como cada um de nós vai passar por essas escolhas, como cada um de nós vai alcançar a média necessária para a gente pular para a prova seguinte. A única coisa que a gente precisa evitar, e isso é para todos nós, isso não estou falando para vocês, eu estou falando para mim também, né? Porque é importante que a gente saiba que quando a gente está propondo uma reflexão para as outras pessoas, essa reflexão ela é importante, principalmente para nós, é necessário que a gente desacumule bagagem. Então, se eu tenho condição de resolver agora, eu vou resolver agora. Se eu posso me desculpar agora, eu vou me desculpar agora. Se eu posso evitar a contenda agora, eu vou evitar agora. Para que eu tenho que perder esse jargão de que eu vou resolver na outra encarnação. Se está aqui agora, é para resolver agora. Apareceu agora, aproveita, porque o momento é esse. Porque se fosse para resolver depois, não tinha aparecido agora. Então, que a gente possa, né, aproveitar o mais importante, né, de tudo isso que Deus nos deu é o nosso livre-arbítrio. Que a gente possa usá-lo com sabedoria. Que a gente busque sempre o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, independente do quanto difícil seja a nossa prova, independente do quão difícil seja algumas questões que nós vemos com as pessoas que nós amamos e que a gente não consegue entender por que aquilo está acontecendo com aquela pessoa, que a gente saiba que a gente precisava, a gente tinha necessidade, né? E a necessidade ela é diferente do merecimento, por várias questões, que aí já é uma coisa para a gente conversar depois, né? Ela tinha necessidade de estar passando por aquilo. E que a gente consiga passar pelas nossas provas, pelos nossos reveses, da melhor forma que a gente conseguir. É o que eu desejo para todos nós,
né? Então, agora são 20h59. Eu convido a todos a fechar os olhos, a relaxar da melhor forma que pudermos. Senhor, em nome de Jesus eu faço essa prece, te pedindo que esteja conosco nos momentos em que as provas forem muito pesadas no nosso caminho. Que nós possamos entender, Senhor, que o seu amor é incondicional, que o seu amor abraça a cada um de nós, que o Senhor nos ama e nos entende e nos acolhe, independente daquilo que tivermos feito de errado. Que possamos, em teu nome, Pai, e em nome de Jesus, trazer essas reflexões dessa noite para a nossa vida, para aquilo que estamos atravessando, para que, fortalecidos em Ti e no Teu amor, possamos continuar caminhando. E assim, pedimos à espiritualidade amiga que orienta este trabalho, que possamos dar por encerrado a palestra dessa noite. Em nome de Jesus, graças a Deus.